And I'm looking forward to the opportunity to study the Word of God. E eu estou olhando para a oportunidade de estudar a palavra de Deus com os irmãos com muita expectativa. Now, when you're very far away, it's hard to know what to speak on. Quando você está a muita distância, é difícil você julgar o que é que você deve falar. And the problem is not thinking of something to say. E o problema não é pensar em alguma coisa para dizer. It's trying to decide what not to say. O problema é decidir o que não dizer. Because when you've been in the same church for 27 years, Porque quando você tem estado numa mesma igreja por 27 anos, you have to have 2 new sermons every week. e você tem que ter 2 sermões novos a cada semana, You have thousands of them. você tem milhares de sermões. And so you have to look through them and find a few good ones. Você tem que olhar para eles e procurar alguns sermões bons ali no meio. And it's hard. E é difícil. Because I don't know your heart. Porque eu não conheço o coração dos irmãos. I don't know everything that's going on. Eu não sei o que está se passando na sua terra. So I have to depend on the Lord Eu tenho que depender do Senhor and Ricardo. e do Ricardo. And between the two, E entre os dois, here we go. aqui vamos nós. In America, the church is in an identity crisis. Na América do Norte, a igreja passa por uma crise de identidade. The American church is struggling. A igreja americana está lutando. It doesn't know what it is. Ela não sabe o que ela é. Pastors don't know what they're supposed to be doing. Os pastores não sabem o que eles devem estar fazendo. Church leaders are unsure of their responsibilities. Os líderes nas igrejas não têm certeza das responsabilidades. Evangelicalism has scattered into 1,000 pieces. O evangelicalismo se esfacelou em milhares de pedaços. 20 years ago, evangelical meant something. Há alguns anos atrás, 20 anos atrás, o termo evangélico significava alguma If coisa. someone said they were an evangelical or orthodox, Se alguém dissesse que era um evangélico ou um ortodoxo, or if they said they were a fundamentalist, ou se dizia que era um fundamentalista, you basically knew what they believed. basicamente você saberia o que essa pessoa queria dizer. Not anymore. Não hoje em dia. Evangelicalism is spread across a wide spectrum. O evangelicalismo está todo espalhado por um espectro muito amplo. On one extreme, you have the Toronto blessing, Em um extremo você tem a bênção de Toronto, which is also known as the laughing revival. que é também conhecido como o reavivamento do riso. And I'm quite sure E eu tenho certeza that if God actually did show up in Toronto, e que se Deus realmente tivesse aparecido em Toronto, they wouldn't be laughing. eles não estariam rindo. They'd be like Isaiah Eles estariam igual a Isaías, or Ezekiel ou como Ezequiel, or Peter, James, and John on the Mount of ou Transfiguration, como Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, or the Apostle John in the vision of Revelation 1. ou como o apóstolo João na visão de Apocalipse They'd fall 1. on their face in terror. Eles estariam com o rosto em terra de terror. The laughing revival also includes a barking and roaring like animals. Esse reavivamento do chamado riso também inclui o latir, o imitar ruídos de animais. And the latest part of it is a vomiting, Holy Spirit vomiting, they call it. E a última moda é o que eles chamam do vomitar santo do Espírito. And that's defined as evangelical behavior. E isso é descrito como comportamento evangélico. On the other end of the spectrum Do outro lado do espectro is an evangelical movement to embrace the Roman Catholic Church. está um movimento evangélico que visa abraçar o catolicismo romano. And they say Rome is our real home. E eles dizem, Roma é o nosso verdadeiro lar. Let's go back to Rome. Vamos voltar para Roma. There's no difference Não há diferenças between Roman Catholics and entre os evangelicals. católicos romanos e os We evangélicos. worship the same God, the same Christ. Nós adoramos o mesmo Deus, o mesmo Cristo. We believe in the same salvation, they say. Cremos na mesma salvação, eles dizem. And in between these extremes, there's every other kind of form. E entre esses dois extremos há inúmeras outras formas. This is an identity crisis. Nós estamos passando por uma crise de identidade. When I was driving across America, Ao dirigir através dos Estados Unidos de automóvel, I stopped in a little house eu parei numa certa casinha because outside was a sign that said quilts. que dizia do lado de fora... You know what a quilt is? Cobertores? Ok, retalhos, coxa de retalhos. Yeah, you know, it's a thing that goes on the bed made up of patches. É aquela colcha cheia de desenhos diferentes.
And I want to buy one for my wife. Então eu queria comprar uma coxa daquelas para minha esposa. And I walked in the house. Eu entrei naquela casinha. And this lady wanted to sell me this quilt. Então a senhora estava insistindo em vender uma certa coxa. And it was very ugly. E era horrível aquela coxa. It was a patchwork without design. Era um remendar de vários trapos diferentes, mas não havia nenhum desenho, nenhum padrão. And I just said, that's interesting. Eu disse para ela, olha, é muito interessante isso aqui. But it's not the right color. Mas não é bem a cor que eu estou querendo. She said, it's every color. Ela disse, mas tem todas as cores aqui. She was right. Ela tinha razão. She had taken bits and pieces of material all through her life. Ela tinha juntado trapos e retalhos durante a vida inteira. It all had some meaning to her. E cada trapinho daqueles tinha um significado especial para ela. And she put it together from all the bits and pieces. Então ela juntou aqueles pedaços todos e fez uma colcha. Her husband was there. O marido dela estava ali do lado. And he was reading some books. Ele estava lendo uns livros, Christian books, livros cristãos, Mormon books, livros de Mormon, Catholic books, livros católicos, Unity books. livros de unidade. And I said to him, Eu disse para ele, why do you have all that material? eu disse, por que o senhor está lendo tudo isso aí? And he said, there's good in all of it. Ele disse, há coisa boa em tudo isso aqui. And I realized Aí eu reconheci that his wife que a esposa dele has made his theology into a quilt. pegou a teologia dele e transformou numa colcha. The evangelical church in America lacks discernment. A igreja evangélica na América do Norte está com falta de discernimento. Christianity is not theological. O cristianismo não é teológico, It's not mental. não é ideológico, melhor, não é mental, It's not rational. não é racional, It's emotional. é emocional, It's mystical. é místico. And most of all, it has to be entertaining. E acima de tudo tem que ser entretenimento. And E you have to tolerate everybody's viewpoint. você tem que tolerar o ponto de vista de todo mundo. The dominant theme of American evangelicalism is tolerance. O tema central do evangelicalismo norte-americano hoje se chama tolerância. Now let me give you a little thing to think about. Eu quero dar uma coisinha para vocês pensarem aqui. Historically, whenever error comes, Historicamente, sempre que vem o erro, whenever heresy comes, sempre que chega a heresia, it rides on the back of tolerance. ela vem montada sobre o lombo da tolerância. That's how it gets in. É assim que ela chega e You entra. know what it says? Sabe o que ela diz? It says, let's be one. Ela diz, vamos ser um, Let's have unity. vamos ter unidade. Jesus prayed for unity. Jesus orou pela unidade. It says doctrine divides. Ela diz, a doutrina divide. Let's not be divisive. Não vamos ser divididos. Let's just love each other. Vamos simplesmente nos amar uns aos outros. Let's be tolerant Vamos ser tolerantes of all these viewpoints. de todos esses pontos de vista. And one of the little phrases you hear all the time E uma daquelas frases de efeito que is você this, sempre ouve is this one. é a seguinte: One man's theology is another man's heresy. a teologia de um homem é a heresia de outro homem. So let's not argue about theology. Então não vamos discutir sobre Let's just love each teologia. other. Vamos simplesmente nos amar. It's deadly. Isso é mortal. Now be very specific. Eu quero ser bem The específico. greatest damage the charismatic movement has done in America and the world O maior dano que o movimento carismático fez na América do Norte e no mundo has nothing to do with speaking in tongues. não tem nada a ver com falar em línguas, Has nothing to do with claims to heal. não tem nada a ver com as reivindicações de cura, Has nothing to do with claims to miracles. não tem nada a ver com as reivindicações aos milagres. The greatest damage the charismatic movement has done O maior dano que o movimento carismático fez is to create a mood of tolerance for every viewpoint. é criar uma atmosfera de tolerância para todos os pontos de vista. And you see, they have to do that. Eles têm que fazer isso. Truth always comes and asks to be tested, doesn't it? Porque a verdade, quando vem, ela sempre pede que seja testada. Search the scripture and see if it's true. Busque nas escrituras, veja se é verdade. The noble Bereans did that, didn't they? Os nobres berianos fizeram isso, não foi isso? Truth can stand the test.
A verdade pode passar pelo crivo do teste. Truth wants to be measured by the Word of God. A verdade tem que ser vista e medida pela palavra de It Deus. wants to be examined carefully. Ela quer ser examinada cuidadosamente. 1 Thessalonians 5. 1 Tessalonicenses 5. Examine everything carefully. Examinai tudo cuidadosamente. 1 John, test the spirits. 1 João, testem os espíritos. Truth always stands the test. A verdade sempre passa pelo teste. So whenever error comes, it demands tolerance. Então, sempre que o erro vem, ele exige tolerância. And so, over a period of years, the charismatics have created a tolerant attitude among evangelicals in America. Então, durante um período de anos, os carismáticos têm criado uma atmosfera de tolerância entre os evangélicos americanos. And it's the death of sound doctrine. E isso é a morte da sã doutrina. In my lifetime, I have never seen the level of doctrinal ignorance that exists in the church. Em toda a minha vida, eu nunca vi um nível de ignorância doutrinária como a que existe hoje na igreja. People who call themselves Christians have no idea what they believe about anything. As pessoas que se autodeterminam cristãos não têm ideia acerca do que elas creem. Simple illustration. Uma ilustração simples. There's a large Christian radio station in Los Angeles. Há uma rádio muito grande cristã em Los Angeles. Every afternoon, 5 days a week, a woman hosts a talk show. Todas as tardes, uma senhora, ela é como a Hebe Camargo do show ali à tarde, toda a tarde. People phone her As pessoas telefonam para ela and tell her their spiritual problems, e contam para ela os seus problemas espirituais. and she answers their spiritual questions. E ela acaba respondendo as perguntas, as dúvidas das pessoas. She had me on the program. Um dia ela me chamou para o seu programa. She's had the program for 10 years. Ela está há 10 anos com esse Very, programa. very prominent. Um programa muito ouvido. Millions of people in the listening audience. Milhões de pessoas ouvem esse programa. And she's supposed to be their biblical guide. Ela supostamente é o guia bíblico daquelas pessoas. So after we talked for a while, it was clear to me that she was ignorant about certain things. Depois que conversamos por algum tempo, ficou claro para mim que ela era ignorante com relação a alguns assuntos. She was asking me about some of my books. Ela estava me perguntando acerca de meus livros. And one thing she asked me is, what does sanctification mean? E uma das perguntas que ela me fez foi: o que quer dizer santificação? I've heard that word, I don't know what it means. Eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa. That's pretty amazing. É para a gente ficar com a orelha em pé mesmo. So when we went off the air, Então, quando saímos do ar, I said to her this. eu disse o seguinte para ela. I said, how did you become a Christian? Eu disse: como é que a senhora se tornou uma crente? Oh, she said it was great. Ela disse: foi fantástico. I said, how did it happen? Como é que aconteceu? She said, I'll tell you, one day I got Jesus' phone number. Ela disse: olha, um dia eu consegui o número telefônico de Jesus. And man, we got connected. E olha, nós nos conectamos. And I said, well, what does that mean? Aí eu disse: o que quer dizer isso? You got Jesus' phone number and you got connected. Você conseguiu o número de telefone de Jesus e você conectou com ele? I said, did someone preach the gospel to you? Eu disse: alguém pregou o evangelho para você? Not really. Não é bem isso. That is a meaningless connection. É uma conexão sem nenhum sentido. But it is typical of contemporary American evangelical thought. Mas ela é típica do pensamento evangélico existente nos nossos dias. So she said to me, Então ela disse para mim: well, if someone wanted to be a Christian, what would you tell them? mas se alguém quisesse ser um cristão, um crente, o que o senhor diria para eles? And I said, well, here's what I tell them. Então eu disse: eis o que eu diria. Man is a sinner. O homem é pecador, The wages of sin is death. o salário do pecado é a morte, Not just physical, but eternal. não apenas físico, mas eterno. He's headed for hell. Essa pessoa está indo para o inferno Can't do anything about it. e não pode se resolver seu problema. God, in His mercy and grace, Mas Deus, na sua misericórdia e graça, sent His Son into the world to pay for man's sin, mandou seu Filho ao mundo para pagar a penalidade do pecado do homem, so that God could grant forgiveness para que Deus pudesse dar o perdão a ele, to those who repent àqueles que se arrependem and confess Jesus as Lord. e confessam Jesus como Senhor. And I made a few other statements. E fiz algumas outras Here afirmações. was her reply. Vejam a resposta dela. Oh, really? She said. Mas será que é isso? You don't have to go through all that with everybody, do you? Você não tem que passar por todas essas minúcias com todo mundo, né? Now, I know enough about American Christianity to know that it gets exported. Eu sei o suficiente acerca do cristianismo americano para saber que ele é exportado.
It's probably already here in those same forms. Provavelmente ele já está aqui presente nas mesmas formas. And what I want to do in the days that we have together is go back to some foundations. Então o que eu quero fazer no tempo que nós temos juntos nos próximos dias é voltar a algumas coisas fundamentais, alguns alicerces. Churches don't know whether they're supposed to embrace Rome or join the Toronto Blessing. As igrejas estão na dúvida se abraçam a Roma ou se somam a bênção de Toronto. Some are doing both. Algumas estão fazendo as duas coisas. Some want to jump on the church growth movement and see how big they can make the church using entertainment. Alguns querem entrar no movimento de crescimento de igreja e querem ver aonde é que eles chegam simplesmente através do entretenimento. Some are studying cultural demographics so they can find out how to sell Jesus just like you sell soap. Alguns estão estudando a cultura demográfica para aprender como é que eles vão vender Jesus, assim como você vende sabão. So what you have is an evangelicalism that tends to be ignorant and tolerant. Então o que nós temos é um evangelicalismo que tende a ser tolerante e ignorante. And can I go a step further? Eu quero ir um passo adiante. Hostile to sound doctrine. E ele é também hostil à sã doutrina. Hostile. Hostil. I am a problem to them Eu sou problema para essa gente. because I believe the Bible teaches some specifically clear doctrine. Porque eu creio que a Bíblia ensina algumas doutrinas especificamente claras. What is the church to be? O que a igreja deveria ser? What is the model for the church? Qual é o modelo para a igreja? How are we to understand the church? Como é que nós devemos compreender a igreja? What should ministry look like? Como é que o ministério deveria parecer? I'm going to give you some answers to that question or those questions. Eu vou procurar dar algumas respostas a essas perguntas. And I don't know how far I'll get tonight, but we'll take a shot at it. Eu não sei até que ponto eu vou chegar hoje à noite, mas nós vamos em frente. I want us to go back to basics, Eu quero voltar à parte básica, ao ABC. and I want to define the church. Eu quero definir igreja. Not in technical terms, Não em termos técnicos, not in theological terms, não em termos teológicos, not in some kind of form or model. não em alguma forma ou em algum modelo. I want to define the church right out of the pages of the New Testament. Eu quero definir a igreja através das páginas do Novo Testamento. And I'm going to do that in a series of points through the week. E eu vou fazer isso através de uma série de pontos através da semana. I might finish Wednesday, Eu talvez termine isso até quarta-feira. might finish Thursday, Talvez termine na quinta. but we'll just go till we're done. Nós vamos até o fim. First point, Primeiro ponto. and here's where we begin. E aqui onde nós começamos. The first great truth about the church, A primeira grande verdade sobre a igreja. very simple. Muito The simples. church is not ours, A igreja não é nossa. it is God's. Ela é de Deus. It's not ours, it is God's. A igreja não é nossa, ela é de Deus. The church is not a human institution. A igreja não é uma instituição humana. It is not an organization to be built by human achievement Não é uma organização a ser edificada por realizações humanas or man's ingenuity. ou pela engenhosidade do homem. Paul said, I came to you not with cleverness of human speech. Paulo disse: eu não cheguei até vocês com sabedoria humana. I didn't come to you with worldly wisdom. Eu não cheguei até vocês com um discurso bonito. Boy, the Corinthians criticized him for that. Puxa, os corintianos, eles criticavam Paulo por You isso. know what the Corinthians said about Paul? Sabe o que eles diziam para ele? They said his speech is contemptible. Eles diziam que o discurso de Paulo era difícil de aguentar. You know what that means? Sabe o que quer dizer isso? Bad. Duro, ruim, Something to despise. algo para se desprezar, Weak. fraco. Simply, they said he's a lousy speaker. Eles estavam dizendo: ele é um orador pobre, ruim. And then they said, Aí eles disseram para ele and his presence is the same. que a presença dele era igual ao discurso dele. In other words, he's nothing to look at. Em outras palavras, não valia a pena nem olhar para ele. He's bad to look at and he can't communicate. Ele é terrível na sua aparência e não consegue se comunicar. Now that's kind of tough. Difícil, né? It'd be one thing if you were handsome and couldn't communicate, Seria alguma coisa se você fosse bem apanhado e não conseguisse se comunicar, or if you were ugly and could communicate. ou se você fosse feio, mas conseguisse se comunicar. They said Paul doesn't have what it takes to reach this culture. Eles disseram: Paulo não tem aquilo que é necessário para se atingir essa cultura. He's not clever enough. Ele não é vivo, inteligente o suficiente. He's not hitting them where they are philosophically. Ele não está conseguindo atingi-los onde eles estão filosoficamente.
Doesn't he realize that the Greeks love philosophy Será que ele não percebe que os gregos curtem a filosofia? and they love E oratory? eles gostam da oratória. And all he ever talks about is Christ and him crucified. E tudo que ele fala é sobre Cristo e sobre Cristo crucificado. And it was true. E é verdade. But you see, the church isn't built by human ingenuity. Mas a verdade é que a igreja não é edificada pela engenhosidade humana. The church isn't ours. A igreja não é nossa. God's. Ela é de Deus. Listen to the words of Jesus. Ouçam as palavras de Jesus. Matthew 16:18. Mateus 16, 18. Here's what Jesus said. Eis o que Jesus disse. I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. Whose church? Igreja de quem? His church. Dele. Who builds it? Quem a edifica? He builds it. Ele a edifica. And will he succeed? E ele terá sucesso, ele conseguirá? Listen to the rest of the verse. Ouçam o resto do versículo. And the gates of hell will not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. I'll build my church, Eu edificarei a minha igreja, and even the gates of hell will not prevent it. e mesmo as portas do inferno não evitarão que eu consiga isso. What does he mean, the gates of hell? O que ele está querendo dizer com portas do inferno? It's a Hebrew expression. É uma expressão hebraica, It means death. quer dizer morte. I mean, that's a great way to describe death. É uma forma interessante de The descrever a gates, morte. the gates open and you drop into hell. As portas se abrem e você cai dentro do inferno. And that's how the Jews referred to death. É assim que os judeus se referiam à morte. Paul says, I'll build my church. Paulo disse, Christ said, Christ said, I'll build my church. Cristo disse, eu edificarei minha igreja, And the greatest weapon that Satan has, e a maior arma que Satanás the possui, power of death, o poder da morte, will not stop it. não evitará que ela cresça. Christ is building his church. Cristo está edificando a sua igreja. That's the great reality. Essa é a grande realidade. One time a reporter came to interview me for a newspaper article, Uma vez um repórter de um jornal veio me entrevistar, and he said, do you have a great desire to build the church? e ele me perguntou, o senhor tem um grande desejo de edificar a igreja? Because we have a large church. Que nós temos uma igreja grande? And I said, no. Eu disse não. And he was surprised. E ele ficou chocado. I said, no, I have no desire to build the Eu church. disse, eu não tenho nenhuma expectativa de edificar a igreja. He said, why? Ele disse, por quê? I said, because Christ said he would build the church. Eu disse, porque Cristo disse que ele edificaria a igreja. And I don't want to compete with Christ. E eu não estou aqui para competir com Cristo. I don't want to come to the end of my ministry and say, look what I did. Eu não quero chegar ao fim do meu ministério e dizer, veja o que eu fiz. Look what my hand hath wrought. Veja o que as minhas mãos conseguiram Or I fazer. might find myself out in the grass Ou eu acabarei me descobrindo ali deitado na grama with fingernails like bird's claws e com as minhas unhas como unhas de pássaro and hair all over me, e com cabelo com penas de animais por todo o meu corpo, eating grass for 7 years, comendo grama por 7 anos, like another man who thought he built his own kingdom, como um outro homem lá no Velho Testamento que achou que ele edificou seu próprio reino, Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. We don't build the church. Nós não edificamos a He igreja, builds the church. ele edifica a igreja. But I want to be a part of what he's building, don't you? Mas eu quero fazer parte desse edificar dele, você não Can quer? you think of anything more wonderful than that? Você pode imaginar uma coisa mais maravilhosa do que essa? I need to pinch myself every day when I wake up to see if I'm alive. This is so good. Eu tenho que dar um beliscão em mim mesmo todo dia quando eu acordo, porque é tão bom estar nisso aqui, eu quero ter certeza que é realidade. Every day of my life, I get to participate with Christ as he builds his church. Todos os dias da minha vida eu participo com Cristo à medida que Ele edifica a sua igreja. What a privilege. Que privilégio! And many years ago in London, Muitos anos atrás em Londres, there was a great architect. havia um grande arquiteto. Sir Christopher Wren was his name. O nome dele era Sir Christopher Wren. And he was commissioned to build St. Paul's Cathedral. E ele foi contratado para construir a Catedral de São Paulo. And if you have been in the center of London, you've seen St. Paul's E Cathedral. se você já esteve no centro de Londres, você já viu a Catedral de São Paulo. Thousands of men worked on it. Milhares de homens trabalharam nessa It was edificação. an Anglican cathedral. Uma catedral anglicana. And some reporter from the London Times came by one day to interview some of the workers. Então um repórter do jornal London Times chegou para entrevistar alguns dos trabalhadores ali. And he said to one guy who was moving this big stone, E ele se dirigiu a um homem que estava empurrando um grande bloco de pedra.
What are you doing? E perguntou para ele, o que você está fazendo? He said, I'm moving the stone, can't you see? Ele disse, eu estou empurrando essa pedra, você não percebe? And it's very hard. E ela é dura de empurrar. He found another worker Ele descobriu um outro trabalhador doing the same thing. fazendo a mesma coisa. He said, what are you doing? E ele pergunta para aquele outro, o que você está fazendo? The man said, I'm earning a living to support my family. Ele disse, eu estou aqui ganhando o meu pão de cada dia para sustentar minha família. That's a better perspective. É uma perspectiva um pouquinho melhor. Found another guy doing the same thing. Aí ele foi para um terceiro homem que estava fazendo a mesma coisa. So what are you doing? Perguntou, o que você está fazendo? He said, I'm helping Sir Christopher Wren build St. Paul's Cathedral. Ele disse, eu estou ajudando o Sir Christopher Wren a construir, edificar a Catedral de São Paulo. That's the perspective, isn't it? É uma perspectiva e tanto, não é mesmo? Christ will build his church and the gates of Hades will not prevail against it. Cristo edificará a sua igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra Now ela. that's the introduction. Essa é a introdução. So get your Bible and turn to Titus chapter 1. Então peguem a sua Bíblia e abram para Tito capítulo 1. I want to take you on a little fast trip. Eu quero fazer uma viagem rápida com vocês. One of the most astonishing truths you'll ever learn. Uma das verdades mais maravilhosas que vocês jamais aprenderão. Titus chapter 1. Tito 1. I want you to listen carefully to verses 1 and 2. Titus 1, 1 and 2. Eu quero que vocês ouçam cuidadosamente Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Now I want you to notice verse 1. Reparem no versículo 1. Paul tells us the nature of his ministry. Paulo está descrevendo a natureza do seu ministério. He was a bondservant of God, Ele era um servo de Deus and the form of his service was to be a messenger on behalf of Jesus Christ. e a forma dele servir a Deus era ser um mensageiro de Jesus Cristo. And the first purpose was evangelistic. E o primeiro propósito era evangelístico. He was to bring the truth to the elect so they could believe. E ele tinha que promover ou trazer a fé aos eleitos para que eles pudessem crer. So he preached the gospel Então ele pregou o evangelho clearly claramente so the elect para que os eleitos could hear it pudessem ouvi-lo and by the power of the Spirit believe. e pelo poder do Espírito pudessem crer. Second, Segundo, he brought the knowledge of the truth ele trouxe o conhecimento da verdade to the saved para os salvos, that produced godliness. e isso produziu piedade, o viver semelhante a Deus. First he had an evangelistic ministry, Primeiro ele tinha um ministério evangelístico, then he had an edifying ministry. depois ele tinha um ministério de edificação. His first goal was to bring about justification O primeiro alvo dele era trazer justificação and then sanctification, e aí trazer so santificação, they could know the truth and grow into godliness. para que eles pudessem conhecer a verdade e aí crescer na piedade. Third aspect of his ministry is in verse 2. Terceiro aspecto do ministério dele está no versículo He 2. gave to the saved and the godly the hope of eternal life. Ele deu para os salvos, para os eleitos, a esperança da vida eterna. He preached justification. Ele pregou justificação, He taught for sanctification. ele ensinou, ministrou And he gave the santificação hope of glorification. e ele deu a esperança de glorificação. That's the whole saving plan. É o plano de salvação completo aqui. That's the redemptive plan. É o plano redentor. But watch this. Mas ouçam o seguinte: This came from God, isto veio de Deus, who cannot lie. que não pode mentir, And God promised to do this. e Deus havia prometido fazer isso. Now hang on to that. Agora prestem atenção. God promised to do this. Deus prometeu fazer isso. What does it say at the end of verse 2? O que diz no final do versículo 2? How do you Before translate the eternal times. Before time. É. Before time. Antes dos tempos eternos. Now wait a minute. Espera um pouquinho. God promised this before time? Deus prometeu isso antes dos tempos eternos? To whom did he promise it? Para quem que ele prometeu isso? Wasn't anybody there. Não havia ninguém ali. We weren't created until time. Nós não fomos criados até haver tempo. The best understanding of Scripture is that the angels weren't created until around the time of the creation of Genesis. E a melhor compreensão das Escrituras é que os anjos também não foram criados antes ou muito antes do início do Gênesis. You mean God promised before time that he would
justify, sanctify, and glorify a redeemed people? Quer dizer que Deus prometeu nos tempos eternos que ele haveria de justificar, santificar e glorificar um povo eleito. To whom did he promise it? Para quem que ele prometeu isso? You want the answer? Vocês querem a resposta? Good. Ótimo. 2 Timothy, 2 Timóteo, chapter 1, capítulo 1, verse 9. versículo 9. Read verse 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. There's the same phrase. A mesma frase novamente. Before time. Antes dos tempos eternos. To whom did God make the promise? A quem Deus fez a promessa? Who does it say? A quem que diz aqui? Jesus Christ. A Jesus Cristo. Do you know that God the Father made a promise to Jesus Christ before time began? Vocês sabiam que Deus o Pai fez uma promessa a Jesus Cristo Filho antes dos tempos eternos? This is astonishing. Isso é de deixar a gente de boca aberta. Why would he do that? Por que ele faria isso? He promised the Son a redeemed humanity, Ele prometeu ao Filho uma humanidade redimida, justified, sanctified, and glorified. justificada, santificada, glorificada. In other words, he promised a humanity that would be brought into the presence of God to dwell forever. Em outras palavras, ele prometeu que haveria uma humanidade que seria trazida para habitar na presença do Deus eterno para sempre. Why did he promise that to the Son? Por que ele prometeu isso ao Filho? John 6 answers that question. João 6 responde essa pergunta. And this is really amazing. E isso aqui realmente é de deixar a gente baratinado. Starting in verse 37, Começando no versículo 37 de João 6, I want you to listen to verses 37 to 40. vamos ouvir os versículos 37 até 40. Just read verse 37 for the moment. Primeiro vamos ler o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Now hold it right there. Vamos parar aqui. All that the Father what? Todo aquele que o Pai o quê? Gives to me. Me dá. Now wait a minute. What is that saying? Espera aí, o que isso está querendo dizer? That is saying that all the redeemed, Isso está dizendo que todos os redimidos, the Father promised to the Son, que o Pai havia prometido ao Filho, are personal gifts são presentes ou dons pessoais from the Father to the Son. do Pai para o Filho. Why would the Father do that? Por que o Pai faria isso? One motive, Um motivo: perfect love. amor perfeito. You can give without loving, Você pode dar sem amar, but you can't love without giving. mas você não pode amar sem dar. And we know from John 17 that there's a love relationship in the Trinity that is transcendent. E nós sabemos de João 17 que existe um amor existente na Trindade que é transcendente. Here's how it went. E foi assim que funcionou. This is the best human construction we can put on this. É a melhor forma ou melhor construção humana para explicar esse amor. The Father perfectly loved the second member of the Trinity. O Pai amou perfeitamente o segundo membro da And Trindade he wanted to demonstrate that love. e ele queria demonstrar esse amor. So one day he said to the second member of the Trinity, whom we know as Jesus Christ, Então um dia ele disse para o segundo membro da Trindade, que nós sabemos ser Jesus Cristo, o Filho: I'm going to create a human race. eu vou criar uma raça humana. And out of that human race, I'm going to redeem a great multitude. E dessa raça humana eu vou redimir uma grande multidão. And I'm going to glorify them. E eu vou glorificá-los. And I'm going to bring them right up here to heaven. E eu vou trazê-los aqui para o céu. And you know what they're going to do forever and ever and ever and ever? E você sabe o que eles vão dizer e fazer para sempre, sempre e sempre? They're going to praise you and 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 praise you. That's how the Father wanted to eternally express his love to the Son. E eles vão te adorar, e eles vão te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar. Foi assim que o Pai expressou para o Filho o amor dele ao Filho. I mean, it might be like this. Talvez seja assim. Someday you say to your wife, Um dia você diz para sua esposa: I love you. eu te amo, I adore you. eu te adoro. I don't have the words. Eu não tenho palavras para I want you to expressar. know how much I love Eu you. quero que você saiba o quanto eu te amo. So I have collected a choir, Então eu colecionei aqui um coro 1,000 voices, de 1000 vozes, all day long. o dia inteiro. They're going to sing your praises. Eles vão cantar os louvores à tua pessoa.
They're going to serve you. Eles vão te servir. When you go shopping, they're going with you. Quando você for fazer compras, eles vão te acompanhar. When you drive down the highway, Quando você estiver dirigindo pela they will estrada, be behind you in a big series of buses eles vão estar atrás de vocês com uma carreata tremenda, with big loudspeakers, com grandes sistemas de som, singing your praises. cantando louvores à tua pessoa. I just want to praise you and praise you and praise you. Porque eu quero louvar você e louvar mais ainda. You say that doesn't make any sense. Você diz, isso não faz nenhum sentido. I love my wife, but that's too much. Eu amo a minha esposa, mas isso já é ir longe demais. She doesn't deserve that, Ela não frankly. merece tudo isso. Vamos falar sério aqui. This is ridiculous. É ridículo. But Jesus Christ does deserve it. Mas Jesus Cristo merece. You know why you're a Christian? Sabe que você é um crente? Not to keep you out of hell. Não para que você saia ou fique longe do That's a inferno. benefit. Esse aqui é um benefício. You know why you're a Christian? Sabe por que você é um crente? So that forever and ever and ever and ever you can express the love of the Father to the Son. Para que você, para sempre e sempre e sempre e sempre, possa expressar o amor do Pai pelo And Filho. what are you going to do when you get to heaven? Just look at Revelation chapter 5. What are they doing in heaven? E quando você chegar no céu, o que você vai fazer? É só olhar para Apocalipse 5. O que eles estão fazendo ali? What are all the multitudes around the throne O doing? que as multidões ao redor do trono estão They're fazendo? saying, "Worthy is the Lamb." Eles estão dizendo, digno é o Cordeiro. We are a people for praise. Nós somos um povo para adorar. And every single one who comes to Christ E toda pessoa que vem a Cristo is a gift from the Father é um dom, é um presente do Pai to the Son para o Filho, as an expression of His love. como expressão do seu amor. Now go back to John 6, Agora volte para João 6. verse 37. Continuando o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Well, of course He won't reject him É lógico que ele não vai rejeitar. because He's a love gift from the Father. Porque é um presente do amor do Pai que ele está recebendo. Look at another verse, Veja um outro versículo. verse 44. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Nobody's going to come unless the Father draws him. Ninguém vai vir a mim a menos que o Pai And o when the traga. Father draws him, the Son isn't going to turn him down. E quando o Pai o trouxer, o Filho não irá rejeitá-lo. And the Son isn't going to let go of him. E o Filho não haverá de largá-lo. Are you secure? Você está seguro? Yes. Sim, In the Father's love, no amor do Pai, in the Son's reception of that love, na recepção que o Filho tem do amor do Pai and the Son's commitment to raise you up on the last day, the great e resurrection. o compromisso do Filho de te ressuscitar no último dia. You understand what the church is? Vocês entendem o que é a It's igreja? not a human institution. Não é uma instituição We're all humana. caught up in a divine expression of love. Nós todos estamos presos numa expressão divina do amor de Deus. It's so far beyond us, É tão além do que podemos imaginar, we can barely grasp it. que nós sequer podemos pegar um pedacinho para It entender. is staggering. É uma coisa que nos deixa simplesmente fascinados. Don't kid yourself. Não se iluda. You weren't just walking along the road one day and said, "Hey, I think I'll become a Christian." That's a good idea. Você não estava andando por uma estrada, por um caminho um dia e de repente deu um estalo e você disse, ótima ideia, eu acho que eu vou virar um crente. Boy, you know, I'll give my life to Jesus. I'll be happy and I'll have fulfillment. I think I'll do that. Eu vou dar minha vida a Jesus, porque afinal de contas isso é uma boa, eu vou ficar numa boa, vai ser legal, vou estar com Jesus e vai ser tudo bom. Dead people don't do that. Pessoas mortas não fazem isso. And you heard in the last message, you're dead in trespasses and sin. Eu espero que vocês tenham ouvido na última mensagem, vocês estavam mortos em delitos e pecados. You ever poke a corpse? Você já cutucou um defunto? No reaction. Tem alguma reação? You hope. Você espera que não tenha nenhuma reação. Can't respond. Não pode responder. The reason you came alive A razão pela qual você se tornou vivo, out of your depravity saindo da sua depravação, is because the Father gave you life, é porque o Pai lhe deu vida, that you might be a love gift to His Son, para que você pudesse ser um presente de Forever. amor ao Filho dele para sempre. that forever and ever you could serve Him and praise Him. E para sempre e sempre você pudesse servir Now there's one e more part of amá-lo. this. Existe uma outra parte disso aqui. I don't know if you have this little saying, but in America we say this.
Não sei se vocês têm esse ditado aqui, mas nos Estados Unidos nós dizemos o seguinte: We say imitation imitação is the supreme compliment. é o elogio maior que alguém pode fazer. Or imitation is the supreme form of flattery. A imitação é a melhor maneira de se bajular os outros. I mean, look, how many kids in Brazil wore Pele's number? Quantos meninos no Brasil gostam de jogar com o número 10 nas costas por causa do Pelé? Right? Or whoever else. Ou Romário, I can't seja keep lá quem up with all of for. them. Não dá para manter tudo Heroes, na right? mente. So you imitate them. Os heróis, você imita o herói. Or the ladies go and they buy the dress that the wife of some famous person wears, or some movie star, or whatever. Ou então as esposas vão lá e compram aquele vestido que uma atriz famosa ou a esposa de alguém famoso está usando. Or we have a great teacher and we want to be like our teacher, so we sort of dress like our teacher. Ou então nós temos aquele professor, aquela professora que nós gostamos muito e nós começamos a imitar e nos vestir como aquela pessoa. That's a compliment. Isso é um elogio. It shows you have tremendous respect. Isso mostra que você tem um respeito muito grande por aquela pessoa. This is really amazing. Isso é fantástico. The Father so loves the Son O Pai ama tanto o Filho that He is not only going to give Him a redeemed humanity. que Ele não apenas vai dar uma humanidade redimida para Ele, Listen to this. mas ouça o seguinte: He's going to make them like the Son. mas Ele vai torná-los como o Filho. Romans 8, Romanos capítulo 8. and we can see it in verse 29. Nós podemos ver isso no versículo 29. Verse 29 says, O versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. why were you saved? Why were you saved? Por que você foi salvo? To get to heaven? Para ir para o céu? That's part of it. Faz parte. To have your sins forgiven? Para ter seus pecados perdoados? That's a benefit. É um benefício. To be happy? Para ser feliz? That's a benefit. É um outro benefício. But you know why you were really saved? Mas sabe por que você foi Look what it salvo? says here. Veja o que diz aqui. To be conformed to the image of God's Son. Para ser conformado à imagem do Filho de Deus. Is that astonishing? Isso deixa você maravilhado? I mean, it's hard to believe, isn't it? É difícil crer nisso, não é? Look at the person next to you. Olhe para a pessoa do seu lado. You know her well? Você conhece bem a pessoa que está do seu lado? You know him well? Conhece ele bem? Can you imagine him like Christ? Você pode olhar para essa pessoa e imaginá-lo como Cristo? That's a stretch. Você esticar um bocado, né? Sometimes I say to my congregation, Às vezes eu digo para minha congregação: you're sometimes a difficult congregation, às vezes vocês são uma congregação difícil. and you don't respond the way I wish you would to the truth. E vocês não respondem, não reagem à verdade como eu gostaria. But I want you to know you're not going to steal my joy. Mas eu digo para eles: vocês não vão roubar o meu gozo, não. I want you to be sanctified, Eu quero que vocês sejam santificados. but I'm not going to go crazy if you're not, Mas eu não vou ficar doido se vocês não se santificarem. because someday you will be. Porque um dia vocês vão se santificar. You'll be made like Christ. Vocês serão feitos à imagem de Cristo. So that Christ then De forma que então Cristo becomes the supreme one se torna aquele que é o supremo, superior, among many brethren entre muitos irmãos who are like him. que são iguais a ele. What does 1 semelhantes a John ele. 3:2 say? O que 1 João 3,2 diz para nós? When he shall appear, Quando ele aparecer, we shall be seremos like him. como ele. That's the goal. Esse é o alvo. You remember when Paul said, I press toward the goal? Lembra quando Paulo diz: eu me esforço rumo ao alvo? Philippians 3. Filipenses 3. What was the goal? Qual era o alvo? He said, the goal is the prize of the calling up. Ele disse: o alvo é a soberana vocação, é o chamamento para cima. Now, when we're called up, what's the prize? Quando nós somos chamados para cima, qual é o prêmio? Christ likeness. Sermos igual a That's the Cristo. prize. Esse é o prêmio. That's the goal. Esse é o alvo. That's why I've been saved. É por isso que eu fui salvo. So forever and ever, Então, para sempre e sempre, all of redeemed humanity toda a humanidade redimida will radiate the very glory of Jesus Christ irá irradiar a glória de Jesus Cristo, as much as a redeemed human can,
ao ponto que um ser humano redimido pode, we will be like Christ. nós seremos semelhantes And a we'll Cristo. praise Him and praise Him and praise Him forever and ever and ever. E nós o adoraremos e adoraremos e adoraremos para sempre, sempre e This sempre. is the plan Esse é o plano that God sovereignly began que Deus soberanamente começou. when He made a promise to the Son Quando before ele time fez began. uma promessa para o Filho quando antes dos tempos se iniciarem. This is way beyond us, Isso está muito acima de nós, way beyond any human organization, está muito acima de qualquer organização completely humana, transcendent. completamente transcendente. And when Jesus said, I will build my E church, quando Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja, He said, I'm going to bring the plan to pass. ele disse, eu vou fazer com que esse plano aconteça. You say, why does Jesus want to bring the plan to pass? E aí você pergunta, por que Jesus quer que esse plano aconteça Well, in realmente? the same John 6, He said, I came into the world to do the Father's will. No mesmo João capítulo 6 que nós lemos, ele diz, eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. But let me just mention one scripture. Mas in eu quero closing. citar um versículo e com isso encerrar. 1 Corinthians 15, 26 and 27. 1 Coríntios 15, 26 e 27. Now, sometimes these verses may be a little hard to understand, Às vezes esses versículos são um pouquinho difíceis de se entender, but listen particularly to verse 27. Let's read 27 and 28. Vamos ler os versículos 27 e 28, preste bem atenção. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. This is more than we can even understand. Isso é muito além do que nós podemos But here's the compreender. meaning. Mas veja o significado. In that day, Naquele dia, when the church is complete, quando a igreja estiver completa, all of redeemed humanity is gathered, quando toda a humanidade redimida estiver junta, everything, verse 28 says, is subjected to Christ. e o versículo 28 diz que estarão todas as coisas sujeitas a Cristo, We're all glorified. todos estaremos glorificados, We're all made like Him. estaremos todos à semelhança dele, Father's plan is complete, o plano do Pai estiver completo, and He gives the whole gift to the Son e ele der todo o presente ao Filho, to express His love. para expressar o seu amor. Listen to this. Ouça o seguinte, The Son o Filho gives it right back to the Father, dá de volta, devolve ao Pai, that God may be all in all. para que Deus seja tudo em todos. We are caught up in the expression of love in the Trinity. Nós estamos presos à expressão do amor existente dentro da Trindade. This is what the writer of Hebrews calls the eternal covenant. É isso que o autor de Hebreus chama de aliança eterna. It's not your church, Não é a sua igreja, it's not my church, não é a minha igreja, not our church, não é a nossa igreja, His church. a igreja dele. Doesn't need my gimmicks, Não precisa das minhas invenções, doesn't need my cleverness. não precisa do meu brilhantismo de cabeça. I just want to be used by Christ as He builds His church. Eu só quero apenas ser usado por Cristo à medida que Ele edifica a sua igreja. And there's only one way that can happen. E só existe uma forma que isso pode acontecer. And that's when I go by the manual. E isso é quando eu me comporto, vou através do manual. This gives the truth that builds the church. Isso aqui nos dá a verdade que edifica a igreja. What did Jesus say O que é que Jesus disse in that high priestly prayer in John 17? na oração sacerdotal de João 17? Sanctify them by thy truth, Father. Santifica-os pela tua verdade, ó Pai. Thy word is truth. A tua palavra é a verdade. There's no mystery about building a church. Não há mistério sobre o edificar uma igreja. You don't need to be in an identity crisis. Você não precisa estar no meio de uma crise de identidade. Just follow the book. Siga o livro. Christ is building His church. Cristo está edificando a sua igreja. And what a privilege to be a part of that. E que privilégio é fazer parte disso. That's where it all begins. É aí que começa, In the sovereignty of God. na soberania de Deus. And what He begins, E quando ele começa, He'll finish. ele haverá de terminar. And nobody E ninguém will fall away. acabará escapando disso.
Jesus said, I'll lose none of them. Jesus disse: eu não perderei nenhum deles. I'll raise them up on the last day. Eu os ressuscitarei no último dia. The elect church will all be there. A igreja eleita estará toda ali presente. God isn't depending on us Deus não está dependendo de nós to pull it off. para fazer com que make it aconteça, happen. para que aconteça. He's depending on us Ele está dependendo de nós to submit to Him para que nos submetamos a Ele, so we can enjoy the privilege para que nós possamos gozar do privilégio of being used in this immense thing, this immense reality, de termos sido usados nessa imensa realidade, even though we're worthless. embora sejamos sem valor algum. What a privilege. Que privilégio. That's the first point. Esse é o primeiro ponto. And we'll take the second one tomorrow. Amanhã nós vamos para o segundo ponto. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your grace to us in Christ. Pai, obrigado por tua graça em teu Filho Jesus Cristo. It's all grace. É tudo graça. We couldn't do anything for ourselves. Nós não poderíamos fazer nada por nós You mesmos. did it all. Tu fizeste tudo. And we don't understand why you chose us. E nós não entendemos porque tu nos escolheste. We cannot comprehend it, Nós não conseguimos compreender. but we rejoice. Mas nós nos regozijamos. Such love, Tal amor, such grace, tanta graça, such mercy tanta misericórdia. calls out from us obedience, Isso pede de nós obediência. praise, Isso pede de nós adoração. worship, Pede de nós que nós te louvemos and service. e que nós te sirvamos. And that's what we want to give. E é isso que nós queremos dar ao Senhor. Enable us to do that by your Holy Spirit. Capacita-nos a fazer isso pelo teu Santo Espírito. How we thank you for the Holy Spirit's part in all of E this. como nós te agradecemos pelo papel do Espírito Santo em tudo isso. The Spirit who works the justifying work and the transformation of salvation. O Espírito que realiza aquela obra de transformação na nossa justificação. The Spirit who is the agent of sanctification. O Espírito que é o agente da santificação. The Spirit who brings us to glory. O Espírito que nos traz à glória. Give us a lofty understanding, Lord, of the greatness of this plan. Dá-nos, ó Pai, um entendimento real, completo desse teu plano. And may we be faithful to do what you have called us to do. E que nós estejamos sendo fiéis naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. And we'll thank you in Christ's name. E nós te agradeceremos em nome de Jesus. Amen.